Amém, a graça e a paz do Senhor, boa noite. Eu estou aqui muito feliz, né? Estava com o microfone desligado, mas sorrindo aqui com o nosso Deus, né? Como Ele é lindo, é soberano, fonte inesgotável, como a irmã bem falou, né? De sabedoria. E Ele não só, né? Vai me usar nessa noite, Ele está nos usando, porque o que Ele falou, meu coração já foi introduzido aqui, né, através dos louvores e através também da palavra que a irmã leu e trouxe, né, também uma pequena reflexão, já introduzindo o que o Senhor quer complementar, né, que eu vou ser usado aqui para complementar o que ele já introduziu aqui, né, esta noite. Então, louva o Senhor, né, por, por isso ser tão lindo mesmo. Eu fico assim, a gente já conhece, já sabe, mas nosso coração se alegra, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é uma palavra muito conhecida. Eu acho que é a mais conhecida, né, de todas as pessoas, até quem não é cristão conhece essa palavra, faz uso dela. Mas o Senhor falou de uma forma diferente essa semana ao meu coração, né, quando a minha ex-nora, né, que houve aqui uma separação do meu filho com ela, e ela me pediu para eu fazer uma campanha de oração com ela, né, com o Salmo, né, eu acho que vocês já sabem, o Salmo 91, né, mas como, assim, ela é católica, então eles têm uma visão de que esse salmo ele é um amuleto, né? Uma coisa assim que vai fazer um efeito. E aí eu fui orando ao Senhor, né? E cada dia fazendo essa chamada de vídeo com ela, e eu disse que quando eu pudesse eu iria na casa dela, faria esse momento de forma presencial, mas quando eu não pudesse seria de forma remota mesmo. E aí o Senhor foi falando assim, dia a dia, assim, cada versículo o Senhor foi ministrando, né? E eu fui ganhando também, apesar de já ter feito, né, realizado a leitura muitas vezes, mas o Senhor ele foi trazendo assim algo novo como ele sempre é, né? Ele sempre fala de uma maneira nova, mesmo através de um salmo tão lido, tão recitado, né, tão conhecido como o Salmo 91. Então, eu convido os amados irmãos e irmãs para nós realizarmos a leitura novamente, com esse olhar, com esse espírito aberto, né, para receber algo novo da parte de Deus, né, nesta noite. E aí eu trouxe aqui para nós lermos uma outra versão, né, tem a versão que nós já somos acostumados a ler, né? Que é a Ferreira de Almeida, e eu trouxe outra versão, que é a King James, que ela tem assim, uma palavra mais ainda, né? Um pouco diferente, né? As palavras que fala mais ainda ao nosso coração. Então, essa versão diz o seguinte: aquele que vive, eu vou fazer a leitura completa e depois nós vamos meditando um a um, ok? Então, vamos lá. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com tuas plumas e debaixo de suas poderosas asas, te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas,
nem o demônio que devasta o meu dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Então, é uma palavra linda, né? E aí nós vamos meditando, né, nesse Salmo 91, que está cheio de promessas, de bênçãos, de proteção, né, para quem confia no Senhor. Não é preciso temer o pavor da noite, nem doença, nem perigo. Nós vamos estar meditando nesse salmo, e assim, logo no início, o Senhor ia falando ao meu coração, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ainda tem esse "e", né? Ele habita e ele descansa, né? Não só... Aí eu fiquei lembrando, eu nessa noite, quando eu comecei a meditar com minha nora sobre esse versículo, eu fiquei lembrando, às vezes, das brincadeiras de criança, quando a gente se escondia e ficava colocando a cabeça, né, para ver se alguém estava vendo, e ali corria, né? E às vezes alguém nos achava. E aqui eu mostrando assim que nós que estamos escondidos debaixo do esconderijo e descansando, né, a gente pode realmente entender que ninguém vai nos achar. A gente pode entender que nós estamos guardados, bem guardados, né? Nesse versículo 21, há duas figuras bem marcantes, né, que é o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Então, ambas as expressões referem-se à proteção, né, e à nossa comunhão com Deus. O esconderijo do Altíssimo trata assim do nosso coração, quando permitimos que Deus faça morada. Né? Estar à sombra do Onipotente significa estar sobre a proteção do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Deus. Então, isso é grandioso demais. Aí, no versículo 2, o salmista afirma que Deus é a sua proteção, é a minha proteção, né? A sua fortificação, o seu baluarte, em quem ele confia. Então, o salmista ele tinha essa confiança. E nós, né, meditando, né, nesse salmo, a gente pode entender que nós estamos descansando debaixo de alguém que nos cobre, né? Nos cobre com as suas asas, ninguém vai nos ver. Então, é muito precioso. No 3, nesse trecho que diz que ele nos livra, né, do laço do passarinheiro, significa Deus nos livra das armadilhas do diabo, porque a gente sabe que ele fica rodeando, né, com suas setas, né? Da mesma forma, Deus nos protege do perigo, né, de pestes contagiosas, então Deus está ali nos guardando. No verso 4, o salmista compara a verdade de Deus a um escudo protetor, né? Pavês ou
pavês, né? Um grande escudo que protege um guerreiro por inteiro. Então, a palavra de Deus tem este poder quando nos revestimos da verdade. Aqui minha gatinha querendo sair. Então, continuando, o verso 5 diz que o terror noturno está associado ao pânico, né? Ao medo. Né? A gente faz uma reflexão que durante o dia nem sempre a gente tem assim esse pavor, esse medo, né? O nosso pânico ele vem mais quando escurece, né? Quando está na parte da noite, né? A gente tem medo que alguém entre, tem medo de ver, né, de alguma coisa diferente, né? Mas com Deus, né, temos paz tanto de dia quanto na escuridão. Ele é a nossa luz, né? As setas que voam de dia, né, que está referido no verso, está ligado às ameaças, né, que vêm em nossa direção. Mas o Senhor, ele é esse guarda fiel que nos guarda, ele é essa luz, né, que está nos guardando. Aí o verso 6 diz que essa cobertura dada por Deus se estenderá, né? Se estenderá a nossa saúde, tanto as ameaças visíveis quanto as invisíveis, quantos livramentos, né, nós recebemos. Muitos de nós, né, nesse período que ainda está passando, né, de pandemia, quantos de nós não fomos guardados, né, pelo Senhor? Eu vou pedir só um minutinho aqui que apareceu aqui uma mensagem que meu notebook está descarregando. Eu vou só conectar aqui ele na tomada. Então, continuando, né? O verso 7, né? Certamente, esse é um trecho que é um trecho mais conhecido deste salmo, né? Que diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, Deus, ele cuida especialmente de nós de uma maneira linda, né? Às vezes nem temos consciência dos livramentos que recebemos. São tantos que a gente nem imagina quantos livramentos o Senhor tem nos dado todos os dias, e todos os dias ele está conosco. Às vezes a gente só consegue enxergar quando é algo sobrenatural, quando é algo grandioso que nos acontece e a gente vê que o Senhor esteve ali do nosso lado, nos livrando, nos guardando, nos suprindo, mas dia após dia, todos os dias, Ele está ali conosco, nos guardando, nos livrando. Ainda que estejamos no centro, no epicentro da destruição, Deus nos preservará. Eu lembro que uma vez eu li a respeito do furacão, né? O furacão, ele, assim, a gente visualiza ele, aquela devastação, jogando carro para cima, jogando casa para cima, faz aquela destruição ali, né, de forma exterior, mas segundo os cientistas, no olho do furacão, no centro, né, no centro do furacão é um lugar tranquilo, é um lugar calmo. E aí eu comparo, né, esse furacão, né, as coisas da vida, né, as tempestades, né, as coisas que nos sobrevêm, e às vezes as pessoas não entendem como é que a gente consegue se manter tranquilo, né? Por quê? Porque nós estamos localizados no olho do furacão, que é o Espírito Santo, né? Que é a morada onde nós fazemos a nossa morada, né? Onde o Senhor está conosco, né? Ao nosso redor pode estar tudo voando, tudo fora do lugar, e a gente, né, sem conseguir ter o controle da situação. Mas nós conseguimos
estar em paz, porque nós temos a certeza, a firme convicção de que nós estamos, né, com o Senhor e Ele está nos guardando e tudo está no controle de suas mãos. Né? Ele vai nos preservar, Ele vai, tudo aquilo vai passar. Né? E nós nos mantemos em paz com essa certeza, né, que nós temos um Deus que cuida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no verso 8, né, diz que a vitória do ímpio ela é temporária, mas a vitória do justo permanece. Então, aquele que busca refúgio na palavra de Deus, né, que isso é muito importante, né, constatará a sua justiça com seus próprios olhos. Aleluia. Então, o verso 9 é uma reafirmação do que foi escrito no verso 1 e 2, né? Que diz que quem busca a Deus faz do seu próprio coração a morada do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a diferença, né? É fazer do coração a morada do Altíssimo. E o verso 10, né, justamente por sermos morada do Altíssimo, tenda dele, que nenhuma praga ou mal nos sucederá. Né? Então, a tenda não se refere à nossa casa, mas ao nosso coração, o templo do Espírito Santo. Né? É ali onde a gente realmente se encontra com o Espírito de Deus e encontra descanso, abrigo, né, em todos os momentos da nossa vida. E o verso 11, Deus responde, né? Ele responde que ele cuida de nós, né? Deus abençoa aqueles que fazem dele o seu escudo, né? Até seus anjos, né? Ele envia para nos servirem. Né? Por amor, o Senhor não só colocou o seu exército de anjos, mas ele deu o seu próprio filho em nosso favor. Isso é muito grandioso, amados. Muito, se a gente parar assim para refletir sobre isso, que o Senhor não só colocou um exército, mas o próprio Filho em nosso favor. Né? Isso é muito lindo. E aí o verso 12, né, diz que além de nos proteger, Deus, através de Jesus, já nos livrou. Né? Nos livrou da queda, da vergonha, nos livrou da acusação. Então, todos os dias, o Senhor está nos livrando. Amém? E o verso 13, quando o salmista refere-se em pisar no leão, né, em outra versão, né, as versões, né, costumeiras, diz que a gente pisa na áspide, né? Nessa versão fala que a áspide é a víbora. Né? Então, isso significa que Deus não quer somente nos proteger, Ele quer dar-nos a vitória. Amém? Seja nas lutas pequenas, né, como pisar numa víbora, ou nas grandes batalhas, como derrotar um leão. Então, o Senhor, Ele quer nos dar a vitória. Receba aí, em nome de Jesus. Então, o verso 14 diz que este livramento, ele é o resultado da nossa comunhão com Deus. Quem ama verdadeiramente o Senhor, antes de tudo, é um privilégio que nós temos, nós somos amados por Ele. Né? Nós somos amados. O Senhor diz, né, em Jeremias, que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, né, para nos dar um fim, o fim que nós desejamos. Mas a gente precisa buscar, invocar, chamá-lo de todo o coração. Né? Então, o Senhor, Ele nos chama, né, a essa comunhão, a confiarmos continuamente, né? E Ele vai nos dando essa vitória. Aí o verso 14 diz, né, como eu já falei, né, o resultado dessa comunhão. E o verso 15, Deus diz que Deus ouve a oração do justo. Então, não importa a tribulação, as dificuldades, né? Tudo que nos acontece, né, as coisas ao nosso redor, são oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Quando a gente entende que tudo está debaixo da permissão de Deus, né?
em tudo nós devemos depender, entregar, confiar, saber que Ele tem a saída na hora, tudo no seu tempo. Então, a gente evita até adoecer, porque muitas vezes ficamos ansiosos, muitas vezes ficamos aflitos, querendo decidir por nossa própria conta as coisas, mas o Senhor Ele vai falando ao nosso interior. Espere, né? Seja paciente, espere, isso vai passar, isso aqui é para o seu crescimento. Né? Eu estava me lembrando que essa semana, quando a gente terminou o recesso escolar e nós retornamos, né? Eu tinha pedido ao Senhor que me desse mais paciência, né? Com uma determinada pessoa que trabalha comigo, né? Porque, assim, durante o ano eu ia tendo paciência, mas chegou um momento que ela agiu de uma forma, assim, que me machucou, né? Aí eu fiquei, já tinha acontecido e eu fui só relevando, mas nesse dia eu fiquei realmente chateada porque foram 2 vezes no mesmo dia. Eu até me lembrei de Pedro, vamos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. E nesse dia realmente eu fiquei chateada e vim para casa e chorei e fiquei ali com vontade de fazer ligar, fazer uma chamada de vídeo e dar uma resposta e dizer que eu não tinha gostado. E o Senhor, não ligue. E eu fiquei ali só orando. E aí, então, eu vou deixar amanhã pela manhã, amanhã pela manhã eu vou ligar e vou falar com essa pessoa. Quando amanhecer o dia, eu ainda com o coração ali machucado, e eu disse, eu vou ligar, que agora eu estou mais calma, né? Não vou dizer o que eu não... Aí o Senhor, não ligue. E eu fiquei, passou, terminou o restinho do ano e eu só pedindo ao Senhor. Então, Senhor, me dê a oportunidade de falar, dizer alguma coisa. O Senhor, deixe quieto, deixe quieto. Terminou o ano e eu não falei nada, né? E aí nós retornamos e eu disse, Senhor, me dê paciência com tal pessoa, me dê mais, né? Mais paciência. E aí começou o ano. E a pessoa, sabe, dobrou assim da questão de me afligir. E eu fiquei de Senhor, eu pedi mais paciência, e parece que a pessoa está pior. Aí o Senhor assim, falou ao meu coração. É justamente isso, é o teste se realmente a paciência chegou na sua vida, porque você não pediu mais paciência, então as coisas, né, foram mais intensas, que é para ver se o nível de paciência realmente aumentou, né? E eu fiquei, Senhor, aí aconteceu assim, outra coisa assim que me chateou, e eu fiquei querendo, no final de semana, dar uma resposta, e depois eu coloquei só uma frasezinha assim no WhatsApp da pessoa, assim, né, que eu dei uma situação lá e fiquei, aí hoje, né, a gente ia voltar, né, hoje segunda-feira voltar à escola, e eu fiquei orando, Senhor, eu quero dizer alguma coisa. Aí fiquei com vontade de tomar várias providências, de sair da escola, aí depois assim, se aquiete, né, fique quieta, que eu estou no comando. Eu digo, Senhor, então me dê sabedoria, me dê mais paciência, e fui sempre orando. E graças ao Senhor, né, quando cheguei hoje na escola, a pessoa estava bem tranquila, me chamou, ela mesma que me chamou para conversar, né? E aí, na conversa, calmamente, né, eu pude dizer ali, né, é verdade, aquietai-vos, né? Eu pude dizer ali que eu não gostei, né, da forma como ela agiu, né, que ficou parecendo que eu não sabia realizar ali o meu trabalho ao qual eu fui confiada e tenho a competência para fazer. E eu me senti incompetente pelo fato, né? Aí, não, porque eu entendi mal, não sei o que eu digo, justamente, porque primeiro a gente precisa ter um diálogo, resolver as coisas aqui, na instituição, e não precisa estar levando para outros lugares, né? Porque a gente resolve aqui na nossa instituição mesmo. Então, assim, houve uma conversa, né? Houve um abrandamento dos sentimentos, e graças ao Senhor, né, o nome do Senhor foi glorificado, como diz aqui no verso 15, que Deus ouve a oração do justo. Não importa a tribulação, as dificuldades, são oportunidades, né?
nós não devemos esquecer isso. Elas são oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? E ali, né, o nome do Senhor não foi envergonhado porque a outra pessoa também é cristã. Né? Então, assim, a gente não foi, né, ficar brigando uma com a outra, porque nós não estamos ali naquele lugar para isso. Né? Nós estamos para ser luz, para fazer a diferença, e cada um, né, que realmente cuide de si, de ter a comunhão com o Senhor e fazer aquilo que o Senhor realmente nos indica, nos ensina em sua palavra. E aí eu fiquei muito feliz, né, porque assim, por ter segurado, né, a onda e não ter ido, né, ter realizado as coisas que eu queria fazer na hora que fiquei chateada e fui ouvindo o Senhor, né, deixando o Senhor tomar conta da situação. Então, esse é o nosso Deus. E o verso 16, né, diz que Deus é a nossa proteção e a nossa salvação. A longevidade é a boa consequência, né, de quem se refugia no Altíssimo. Somente Deus consegue saciar o nosso espírito e enchendo, né, vai nos enchendo de esperança. Às vezes a gente quer perder a esperança, mas Ele nos enche de esperança. Então, o Salmo 91 é muito lindo. Agora, tem muitas pessoas que pensam que só tê-lo, né, assim, garante uma proteção. Será que o Salmo 91 garante a leitura, os seus escritos, garante proteção, né? Ter uma Bíblia aberta na página do Salmo 91 não traz, né, qualquer proteção. Recitar este salmo também não terá algum poder místico, né, para mudar a vida de ninguém, né? Mas é ter um relacionamento com Deus, né? Isso sim é a única coisa que pode realmente garantir essa proteção, né? O que vai mudar a sua vida, de qualquer pessoa, para sempre, eu e você habitar no esconderijo do Senhor. Então, você deve fazer, né? Nós devemos fazer a morada de Deus, né, dentro de nós, né, crendo que Jesus é poderoso, né? O Espírito Santo vai habitar em mim, em você, né? E assim ele nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Nós habitaremos com Deus. Isso é muito, muito profundo, né? Muitas pessoas fazem, né, desse salmo um amuleto, né? Então, não ele é muito popular, esse salmo, né? Então, não vai ter significado nenhum, né? Ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, a gente bem sabe disso, ter um quadro lá com o Salmo 91, né? Ficar recitando, né? Antes de dormir, durante, né, alguns momentos. Então, o Salmo 91 ele é muito popular, né? Mas o verdadeiro poder do Salmo 91, né, não está só em recitar, só em tê-lo, mas em realmente se apropriar dessa mensagem, viver, né? Viver essa mensagem. Quando a gente aceita essa mensagem, deixa, né, que essa mensagem toque o nosso coração, aí está, né, o verdadeiro poder, né? O poder da Bíblia vem do Espírito Santo de Deus agindo em nosso coração e em nossas atitudes, né? Porque vem, a gente vai meditando, né? E aí a gente vai agindo e o Senhor ele vai nos guardando. Então, a grande verdade do Salmo 91 é que Deus nunca, né, abandona os seus fiéis. Né? Nós podemos confiar totalmente em Deus, porque Ele nunca falha. Os homens falham conosco, mas Deus nunca falha. Mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, Deus está presente e tem poder. Tem poder para salvar. Então, né, a gente pode ter essa confiança que os perigos eles podem até não desaparecer, mas quem é fiel a Deus não precisa ter medo, né? Porque Deus ele vai estar nos protegendo, né, dia a dia. E nós precisamos realmente assim, nesses momentos onde somos provados, né, lembrar, porque às vezes a gente está ali na provação e vem, bate a insegurança, bate o medo,
mas Deus, ele afirmou, né, e afirma que ele nos protege das armadilhas do diabo, dos ataques, né, do inimigo, ele nos protege da destruição. Então, isso é para a gente realmente tomar posse, né? O crente ainda pode até morrer de uma doença ou numa batalha, mas os ataques aqui que se referem no Salmo 91, eles são espirituais. Então, o teu corpo pode ser machucado, mas não será destruído. Essa é uma promessa do Senhor. Deus protege, ele traz segurança, ele traz conforto, ele dá força, né? E a gente precisa vencer até os inimigos que são muito grandes, assim, muito grandes assim aos nossos olhos. Isso é muito difícil de vencer. Isso aqui tá, né? Mas Deus, ele é especialista, né? Como a gente bem sabe, em causas impossíveis. Então, fazer de Deus seu refúgio significa confiar completamente em Deus, depender dele, colocar toda a sua vida nas mãos dele. Então, isso requer fé, né? Requer da nossa parte, né? Que nos escondamos mesmo e descansamos, né? Não é só ficar lá e botar a cabeça de fora. Será que vai aparecer o bicho-papão? Não. Deus está nos guardando. Em vez de ficar cheio de medo com os perigos e problemas, a gente precisa confiar que Deus está no controle, né? E buscar a sua ajuda, né? Buscar, Senhor, me ajude aqui, me dê sabedoria ali, né? Então, apenas Deus deve ser o nosso refúgio, né? E eu espero que essa palavra tenha falado aos corações dos amados. A minha falou muito, né, ao meu coração, e que eu preciso realmente não ficar com esse medo, né, como se fosse uma brincadeira, né, mas me esconder de verdade, né, ficar ali quieta, né, não me desanimar, não ficar achando que pode acontecer algo a qualquer momento, não. O Senhor disse que aquele que habita e descansa, né? Aquele que habita e descansa. Não só a gente vai fazer morada, mas a gente vai descansar. Então, é uma coisa, a gente consegue, assim, todos os dias? Não, mas é um exercício. Quanto mais nós vamos exercitando, mais aquilo vai sendo constituído dentro de nós. Quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai conseguindo, né? E aí, quando vem as situações, a gente lembra. Entregar nas mãos do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o seu direcionamento. Se é para ir, eu vou. Se é para ficar, eu fico, né? Como o salmista, o próprio salmista, que era um homem de batalhas, né? Em vários momentos, né? Ele quando ia para sair para a batalha, ele ouvia o Senhor, né? Vá. E às vezes o Senhor dizia: fique, que essa batalha quem vai lutar sou eu, né? E assim ele ficava, né? Que nós possamos realmente fazer esse exercício diário para que quando venha as batalhas nós possamos lembrar que, né, nós temos um Deus que nos guarda, que nos sustenta, que está conosco nas lutas, né? E se a gente pedir mais paciência, tem que lembrar, né? Como eu fiz, Senhor, me dê mais paciência. Aí as coisas vão aumentando e ali o Senhor vai verificar. Deixa eu ver se esse nível aí de paciência realmente aumentou. Vou colocar aqui as coisas, né? Mais coisas, né? Outras pessoas no meio também que foi acontecendo assim, aí eu olhei assim, aí tem uma colega minha que às vezes quem eu tenho uma confiança e compartilho, eu disse, mas menino, durma com um barulho desse, até tu, Brutus. Aí eu fiquei sorrindo, digo, Jesus, eu não pedi mais paciência, então eu vou ter paciência com esse também, e vamos lá. Né? E assim nós vamos vencendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E eu fico muito feliz, né? Quando eu consigo ouvir, né? Antes de agir, falar ou fazer qualquer coisa, eu fico feliz quando eu consigo, né? Porque às vezes não é todas as vezes que a gente consegue, né? E a gente sente aquela tristezinha no coração, porque a gente sabe que não era ali a vontade do Senhor, ali naquela nossa ação, né? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, nós bem sabemos.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que os irmãos e as irmãs tenham recebido, né, do Senhor algo novo, né? Que é uma palavra muito, né, muito conhecida, né, muito lida, muito recitada, muito exposta, mas como o Senhor é novo, ele sempre traz algo ao nosso coração. Amém?